piscininha de cheddar voltou. Cheddarize-se. O que faz de um homem mais ou menos homem? A resposta é nada. Seu cabelo não te faz mais, nem seus pelos te fazem menos. O jeito que você se cuida, ou não se cuida, pode ficar tranquilo, porque nada te faz mais ou menos homem. Mas um toque a mais de cuidado pode te fazer um homem melhor. Dove Men Care. Se importe menos, se cuide mais. Brasil vence República Dominicana e vai às semifinais das Olimpíadas. Polícia Federal prende homem por agressão à esposa, ameaça e injúria racial. Daqui a pouco, no jornal, a gente vai falar um pouco sobre genética populacional. Vamos ouvir biólogos, cientistas e especialistas nessa área. Daqui a pouco. Skol, há 60 anos descendo redondo. Beba com moderação. Boa noite. No jornal de hoje a gente vai falar um pouco sobre genética populacional, Que é o ramo da biologia que estuda a estrutura da genética das populações. Vamos ouvir o nosso repórter Davi, que fala lá de Manaus, com o cientista Pierre de Paula, que é um especialista nessa área. Vamos ouvir, na verdade, o que ele tem a nos dizer sobre essa área, que é algo muito importante hoje em dia. Boa tarde Kézia, boa tarde Tayla, boa tarde pessoal. Hoje estamos falando aqui diretamente de Manaus. E hoje estamos aqui com o Dr. Pierre de Paula. Ele vai falar um pouquinho sobre a diversidade da genética populacional. E quem criou ela? Boa tarde a todos que estão assistindo aí, né? Diretamente das suas casas. Os fatores que influenciam na diversidade genética dentro de um conjunto de genes inclui o tamanho da população e a mutação genética. E isso é muito interessante porque isso mostra que o tamanho da população mostra que influencia na genética das pessoas. E as pessoas que criaram a genética foi o inglês Fisher e o americano Helder. É isso, galera. Boa noite Tayla, boa noite Kézia, boa noite pessoal. Prosseguindo no assunto, então é isso. A gente vai ouvir agora o nosso repórter Murilo, que se encontra no Rio Grande do Sul, vai falar um pouco com a nossa cientista Maria Fernanda, Que é lá do laboratório NGP. Boa noite, Kézia. Boa noite, Tayla. Nós estamos aqui no laboratório NGP. Para quem não sabe, o laboratório NGP ele é o Laboratório Nacional do Brasil de Genética Populacional. Nesse laboratório nós temos grandes instalações que mexem principalmente com a genética populacional e o estudo da genética. Nesse laboratório também ele é responsável por algumas descobertas que tivemos pelo planeta. E nós estamos aqui com a cientista-chefe do laboratório, Maria Fernanda, para nos dizer o que é genética e o que é genética populacional. Genética é o ramo da biologia que explica os genes, a variação genética da hereditariedade, ou seja, a forma como o ser humano vai receber e transmitir suas características biológicas, geração para geração, de pai para filho. Aí agora eu vou explicar o que é genética populacional. Genética populacional ela estuda como os seres vão se adaptar e evoluir de acordo com o ambiente que eles vivem, tipo a seleção natural. Então,
Tipo assim, os caninos da gente, antigamente eles serviam para substituir os dentes que quebravam, só que como hoje em dia a gente tem todos os dentistas, então tem esse trem, a gente não quebra tanto dente, eles acabam se tornando um problema. Aí quem sabe, né, as próximas gerações venham sem eles, né? Então é isso, pessoal. Estamos finalizando a reportagem com o depoimento da cientista-chefe Maria Fernanda sobre genética populacional e genética. Então, boa noite, Kézia. Boa noite, Tayla. Prosseguindo mais uma vez no assunto, agora a gente vai ouvir outra entrevista. Que a gente vai entrevistar o biólogo Edgar, que é lá de Palmas. Galera, estamos aqui com o biólogo Edgar, estamos aqui localizados na biblioteca em Palmas. Então, hoje ele vai responder 2 perguntas para nós sobre genética da população, muito importante. Edgar, por que a diversidade genética é importante para a sobrevivência e a importância e a espécie? Vamos lá, a variabilidade genética está ligada ao gene, né? Aos cromossomos. Se você pensa aí numa bananeira e um determinado ser, um patógeno, entrou em uma, ele pode matar a sequência. Olhando na visão animal humana, essa genética, essa variabilidade, esse cruzamento, você e eu somos frutos das partes genéticas dos nossos pais, tanto do pai quanto da mãe. Então vem aí a família de um lado e de outro. Por exemplo, passamos pela pandemia do Covid-19. Por que algumas pessoas morreram e as outras não morreram? Variabilidade genética. Você vai ter resistência, né? Olhando a genética, a gente acha que só tem coisa boa, também tem coisa ruim. Mas a variabilidade genética é uma arma que o ser humano tem para se defender contra a sua extinção. A segunda pergunta agora que a gente vai fazer é: qual é o papel da mutação na evolução de uma população ao longo do tempo? A evolução é importante. Quando nós pensamos, por exemplo, na filosofia da girafa, né? Nós vimos pela realidade, né? Darwin escreve isso, dizendo que, na verdade, vai sobreviver aquela mais forte, né? A princípio, aquela que tivesse o pescoço mais alongado. E as que estão com o pescoço pequeno, automaticamente, no decorrer do tempo, ela não teria alimento. Não alimentando, morreria. As mudanças, as mutações são muito importantes, porque elas trazem a descendência desse animal, desse ser, a perpetuação da sua espécie. Quando a gente pensa em pássaro, é muito fácil a gente entender essas mutações. Existem pássaros que têm a mesma estrutura corpórea, mas o bico diferente, para se alimentar de frutos diferentes. Então, isso é importante para a sobrevivência, para o fortalecimento dela. É isso aí, galera. Vocês ouviram um pouquinho sobre a genética da população com o nosso biólogo Edgar, que disponibilizou seu tempo para poder nos ajudar. É isso, espectadores. Esse foi o Jornal e a Notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa noite e fiquem com a novela Jesus.